Eu vou pedir para você que está me assistindo aí, não sei qual canal que você está, se é no YouTube ou se é no Instagram, no Facebook, mas que você preste atenção aqui, né? Eu sei que provavelmente você esteja num sofá, né, competindo a atenção com outras coisas, né, talvez televisão e tudo mais. Eu peço encarecidamente que foque 100% aqui. Eu acredito que tem uma palavra vinda do próprio Deus para a sua vida, e você não vai perder. Eu tenho certeza que trocar a novela, trocar o filme, trocar qualquer interação que você esteja fazendo aí, por esse momento aqui, vai ser abençoador. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia aí, né? Não sei se é no celular, não sei se é uma Bíblia física. Eu vou pedir também o Rodrigo para colocar na tela, caso a Bíblia esteja distante de você. E nós iremos dar uma atenção no Evangelho de João, né? No preâmbulo do Evangelho, que vai do versículo 1 até o versículo 14, né? Na verdade, o preâmbulo vai até o 18, mas vamos ler até o 14. Diz assim a palavra de Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não os receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem chamados, feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas de Deus. O 14 diz assim, eu vou pedir uma atenção maior para o 14, que diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a glória como um unigênito Filho do Pai. Senhor, louvado seja o teu santo nome, Senhor, que esta palavra fale por si só. Eu sei, Senhor, que essa palavra, ela não está presa no espaço, ela está solta, Senhor, e vai em direção aos corações daqueles que estão ao alcance da minha voz. Senhor, usa-me como um canal de bênçãos, ó Pai, para essas vidas que estão me ouvindo. É o que eu lhe peço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Eu peço que você assista até o final, porque você vai entender o porquê eu estou trazendo o preâmbulo do Evangelho de João, né? Há uma singularidade sem igual no Evangelho de João. Enquanto os 3 primeiros evangelhos eles se concentram em descrever acontecimentos da vida de Cristo, João ele enfatiza o significado desses acontecimentos, né? O próprio Evangelho de João, ele antecipa o prólogo, né? O que li aqui, ele antecipa todo o assunto, né, do Evangelho. Então, você quer saber o que vai ter no Evangelho de João? Leia o que eu acabei de ler aqui com mais detalhes. Eu gostaria de chamar a atenção, eu vou focar no versículo 14, né? Mas eu gostaria de chamar de início a atenção para a primeira palavra que João vai escrever, vai usar para iniciar o Evangelho. Ele começa dizendo: no princípio. No princípio ele era o Verbo. E não é por acaso que ele vai usar essa palavra. Se você, por exemplo,
folhear a sua Bíblia e ir até Gênesis, incrível, lá em hebraico, Bereshit, você vai encontrar a mesma expressão, no princípio. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 começa, Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et hare. No princípio Deus criou os céus e a terra. Então, por que João vai colocar essa expressão no princípio? Porque João ele está enfatizando a segunda criação. Ele está enfatizando a criação que veio através do próprio Cristo, do próprio Verbo encarnado. João está mostrando uma verdade que eu gostaria de extrair aqui, para começar a expor para você o versículo 14. O que você consegue encontrar no versículo 1 é algo que explica muita coisa para o que nós estamos vivendo, né? João ele nos mostra que o Verbo ele estava no princípio. E aqui eu não vou me ater muito a quem é o Verbo, eu já vou ao ponto. O Verbo é o próprio Cristo, é o Deus encarnado, né? Então, se Cristo estava desde o início conosco, ou melhor, com Deus, eu posso dizer, sem medo de errar, que a solução para o problema do pecado já existia antes mesmo que o pecado entrasse na esfera da existência. Eu gostaria de trazer uma verdade sem igual aqui. Qualquer problema, qualquer mal que possa atingir a humanidade, a solução já está em Deus. A solução sempre está em Deus antes mesmo que o mal apareça na humanidade. E por que eu estou dizendo isso? Porque o coronavírus já tem uma solução. Já tem uma solução antes mesmo, né, que essa doença, essa pandemia entrasse na humanidade. É o que eu gostaria de enfatizar aqui. Eu gostaria de dizer, né, claramente o que lemos, que Deus é soberano. Ele é soberano sobre todas as coisas. Eu estava conversando ali com uma Hilda e ela enfatizou essa palavra, né, que aqui faz total sentido. A soberania de Deus. Mas alguns críticos talvez possam estar me ouvindo e talvez digam: por que eu deveria receber a notícia da soberania de Deus sobre o coronavírus, sobre os males que me atingem, como algo bom? Tem pessoas morrendo, sofrendo, e você diz que Deus está no controle, que Ele é soberano? Eu não entendo. Não é tempo de uma fé cristã, eu vou colocar aqui o nome, uma fé cristã sentimentalista, ou melhor, uma fé cristã do coach, da autoajuda. É tempo de olhar para Deus e ver quem Ele é, colocar Ele no seu devido lugar e olhar para si, e perceber quem você realmente é. O segredo está em, primeiro, saber que a soberania que poderia parar a crise do coronavírus, ainda que não o faça, é a mesma soberania que sustenta a sua vida até hoje. A mesma soberania que governa a doença é a soberania que sustenta durante a perda, através do doce Espírito Consolador. A mesma soberania que pune o pecador é a mesma soberania que morreu em nosso lugar na cruz do Calvário. A mesma soberania que tira a vida é a soberania que venceu a morte e que leva os crentes para o lar celestial. Deus, ele faz como John Stott vai dizer, Deus, ele age com algo amargo e algo doce. Deus, ele não está o pêndulo não está nem muito para um lado nem para o outro. Deus, ele age como quer na sua soberania, com algo amargo e algo doce. Eu digo, nós nunca vamos entender plenamente, né, a vontade de Deus, nunca, né, os propósitos e desígnios de Deus.
Essa pandemia também está dentro da soberania de Deus, e os propósitos, desígnios dessa pandemia a gente nunca vai saber plenamente. Eu ressalto a expressão plenamente, porque, claro, eu posso confabular, né, sentidos diante de Deus para essa pandemia, eu posso tirar e extrair do próprio texto sagrado verdades que aplicariam para a minha vida sobre o porquê dessa pandemia, mas a mesma palavra que pode me dar argumentos para explicar essa pandemia, ela diz em Salmos 45, são muitos, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa ser igual a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Romanos 11:33 vai dizer, Paulo, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Nós nunca vamos conseguir compreender a plenitude do propósito de Deus, por exemplo, para essa pandemia. Plenamente não. Por isso eu não vou me dar o luxo ou o sacrifício de tentar explicar o porquê. Porque na verdade, a minha opinião em relação à soberania de Deus para nada vale, inclusive a sua. O que podemos fazer é tentar mostrar o que Deus está apontando desde Gênesis. E é o que eu vou tentar fazer aqui. Desde que a pandemia do coronavírus ela apareceu, há uma busca, uma corrida, né, constante de países, de instituições, para conseguir a cura, o remédio desse mal que está afligindo o homem. Mas eu quero aqui fazer um uso de algo que o próprio Cristo faz. É engraçado que ele usa muito de figuras de linguagem, né? Comparações, e como, por exemplo, ele compara o pão da vida com ele, a luz do mundo, a porta, o bom pastor. Assim como, por exemplo, a mulher samaritana, que vai até o poço para pegar água. Jesus, o que Jesus apresenta para ela? Jesus apresenta a água da vida. É Jesus fazendo comparação do mundo físico, do mundo real com o mundo espiritual. E é o que eu vou fazer aqui. Eu vou mostrar o remédio que o mundo precisa. O remédio que a humanidade precisa. Talvez, se for para colocar um tema para essa minha mensagem, seria essa. O remédio que a humanidade precisa. Da mesma forma, o mundo está pedindo um remédio, né? Acredito que Jesus apresentaria o remédio que o mundo precisa, que não é o remédio que a gente tanto quer. Não sabemos plenamente, como disse, os propósitos e os desígnios de Deus para o que estamos enfrentando, mas sabemos que já existe uma solução, já existe um remédio, o remédio que a humanidade precisa, assim como Deus já tinha uma solução para o pecado antes que ele viesse ao mundo. Deus tem uma solução para o coronavírus antes que ele existisse. Por isso, eu quero passear de forma bem breve, né, no versículo 14. Eu gostaria muito que você que está me assistindo, ao menos pegasse a Bíblia e olhasse para esse versículo. Eu vou tentar extrair daí, de forma breve, 3 verdades desse remédio que o mundo precisa. A primeira sentença do versículo 14, capítulo 1, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se Deus é soberano, como eu estou apontando e como a Bíblia mostra, não há uma solução se não for através dele. É ele que precisa nos dar. Mas eu gostaria de elevar aqui uma problemática.
Uma problemática que muitas das vezes não se dão conta quem somos e quem Deus realmente é. Deus é algo totalmente diferente, né, de nossa realidade. Deus, Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Nós somos finitos, restritos ao pouco tempo de existência, limitado ao espaço. Mas um detalhe, se você observar Êxodo 3,14, de forma, digamos, filosófica, né? Quando Moisés pergunta a Deus qual é o seu nome, Deus diz o que para ele? Diga que eu sou. Essa expressão, e na cultura hebraica, se tem o próprio nome, né, traz consigo o significado e a essência de quem o portador do nome. Então, quando Moisés pergunta para Deus qual é o seu nome, ele está querendo dizer: quem é você? Como eu posso defini-lo? Jesus diz, ou melhor, Deus diz: eu sou. Em outras palavras, Deus está dizendo: olha, eu nem existo, porque para existir precisa de alguma coisa que leve à existência. Eu não existi, eu sou. Deus, Ele nem existe, Ele é, porque nada o levou à existência. Deus é a raiz de todas as coisas, o início de todas as coisas, o alfa e o ômega. Eu estou mostrando isso, né? E tem mais um detalhe, além disso tudo, a diferença, né, nossa para o eterno é tão grande, e tem um porém, tem um detalhe que dificulta ainda mais: o pecado do homem, que faz distinção e separação do homem de Deus. Eu estou mostrando isso para ressaltar que esse remédio, ele vem de Deus, mas esse remédio, nós só conseguiremos alcançá-lo se Deus quiser. Se Deus nos der esse remédio. E o que eu posso, né, ilustrar aqui, para explicar de forma, há tantas explicações, né, boas, belas sobre esse versículo que é bem conhecido, versículo 14, essa expressão: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu vou tentar explicar com uma ilustração que eu gosto muito, uma ilustração de um homem tentando se relacionar com os seus peixes dentro do aquário. Não sei se você já ouviu, se não ouviu, ouça. É como se o homem, tentando buscar relacionamento com esses peixes, viesse até o vidro, né, tocasse no vidro e os peixes nadassem em sentido contrário. Mas esse homem, dotado de amor, querendo abençoar e ajudar esses peixes dentro do aquário, tenta e não consegue, porque a única coisa que os peixes podia ter é medo. Até que surge uma ideia, né? E qual é a ideia? Eu só vou conseguir me relacionar com esses peixes, eu só vou conseguir ensinar esses peixes a como viver, se eu me tornar um peixe. É exatamente isso que Deus fez. O verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. A única maneira de você se achegar e tomar esse remédio que eu tanto falo aqui, é através da única ponte, a ponte que é Cristo Jesus. É o único que aqui desceu de sua glória, veio como humano. Ele é o único que pode me explicar como viver. Deus deu o passo inicial a favor de um relacionamento com o humano, não foi ao contrário. Quem é esse peixe no aquário? Esse peixe no aquário é o próprio verbo
que se tornou carne. Deus tornou-se humano para nos entregar a solução. Deus tornou-se humano para entregar o remédio que a humanidade precisa. Deus tornou-se humano em Cristo Jesus. O remédio está acessível. O remédio é o Verbo encarnado. Por milênios na história humana, de Gênesis a Apocalipse, aponta-se para Cristo. Cristo Jesus é o clímax de toda a história da humanidade. E não é diferente agora. Tudo aponta para o Calvário, até o coronavírus. O remédio para combater o coronavírus pode ter até aparecer. Isso seria muito bom, né? Eu gostaria muito. Quem não gostaria? Mas ele não resolveria o problema da humanidade. Nada que o humano possa fazer pode dar a alguém vida eterna, vida plena. O remédio que a humanidade precisa está em Deus, está acessível. Somente Cristo pode solucionar os problemas da humanidade. E o problema da humanidade não é a pandemia. O problema da humanidade é o pecado. Eu gostaria de convidar você a se voltar o seu olhar de novo para o versículo 14 e ver comigo a segunda sentença, que diz assim: esse ser, esse Deus encarnado, Jesus Cristo, ele era pleno de graça e de verdade. Jesus manifestou-se cheio de graça e de verdade. Esses dois elementos, graça e verdade, eles mantêm a humanidade. A graça ela nos tira do raciocínio do merecimento, do mérito. Vivemos em um mundo formatado pelo merecimento. Diante de Deus, o que você merecia? A morte. Na presença de Deus, ninguém tem direito à vida. Cada respiração que damos é um presente da graça de Deus. Cada batida do coração é imerecida. A vida e a morte estão, em última instância, nas mãos de Deus. A graça é uma disposição do próprio coração de Deus a favor da humanidade. A graça mostra o coração de Deus, entende? Isso faz total sentido. Se a graça, se esse favor que é grande, ele mostra o coração de Deus, ele faz sentido, sabe por quê? Quando eu disse que Deus é soberano, o que traz experiência amarga e doce, a questão não é a soberania de Deus, a questão é quem porta essa soberania. Da mesma forma que se eu entregasse na mão de por exemplo, um ladrão e um assassino, uma arma, entregar na mão de um outro homem, justo e bom, a mesma arma, o resultado vai ser completamente diferente. Não por conta da arma, e sim de quem está portando ela. Saber qual é o coração de Deus através da graça, através do Verbo que se fez carne, é muito bom, porque sabemos que Deus, ele está dando a segunda chance. Ele não, como muitos pensam, né? Ele não está nos céus com um grande chicote, chicoteando todo mundo que peca. Ele, pelo contrário, ele abunda em misericórdia, ele abunda em graça, para nos dar sempre a segunda chance. O segundo conceito que ele diz aqui é a expressão verdade. Esse verbo ele está cheio de graça, como vimos, e também de verdade. Olha, vemos um mundo onde há várias verdades. Alguns vão dizer que, por isso, a verdade nem mesmo existe. Apenas uma opinião, né? Cada um tem a sua. Mas é através da verdade ou das verdades que estruturamos a nossa vida. Você já percebeu isso? Você precisa de alguma verdade para você fundamentar suas opiniões. Você precisa da verdade para fazer ou deixar de fazer algo. Você precisa da verdade para fundamentar e ancorar a sua vida em alguma coisa.
Você precisa da verdade para manter a sua fé. Jesus não está trazendo mais uma opinião. Jesus não está trazendo mais uma verdade dentre outras tantas. Jesus não é mais um filósofo ou um psicólogo. Jesus é a própria verdade encarnada. Não há espaço para o relativismo aqui. Ele mesmo se coloca como o único caminho, a verdade e a vida. É através de Cristo Jesus que temos a verdade que sustenta a nossa vida, a verdade que podemos ancorar a alma e nos manter livres de todo o caos, livres contra toda a consequência, por exemplo, do coronavírus. Uma vida ancorada na verdade, que é Cristo Jesus, não fica à deriva. Podemos ficar em paz, pois os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. O Senhor não está me dando um remédio que mantém a minha vida por um tempo. Ele está me dando o remédio que me dá a vida eterna. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, Paulo vai dizer: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança é o porvir. Cantamos isso aqui. O que é essa vida comparada àquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam? A morte não é o fim. O sofrimento é passageiro. Por isso podemos nos alegrar em Cristo Jesus por conta do porvir. Mas, sempre o mais, né? Mas há um questionamento que talvez você questione. Talvez você diga: Moisés, esse pensamento é de um religioso que se contenta com a esperança no porvir. Eu preciso de uma solução para o agora, uma solução para o coronavírus que está afetando minha família, uma solução para um momento chamado agora. É isso que eu preciso. Olha, eu comungo com você da mesma opinião. Eu preciso desse remédio para o agora. Mas a resposta, talvez, que eu tenho e compartilho com você é que a solução de agora está na esperança do porvir. Veja, a última sentença do versículo diz assim: o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e diz: e vimos a sua glória, a glória como do unigênito Filho, unigênito do Pai. Quando enxergamos a glória de Deus, ela abunda a nossa alma e é o antídoto para a vida. E eu digo a vida do agora, entende? Quando eu enxergo a glória de Deus de verdade, ela abunda em nossa alma e é o antídoto para a nossa vida no agora. Podemos ver a criação, né? Por exemplo, Isaías vai dizer que podemos ver que a criação, olhando para a criação, podemos enxergar a glória de Deus. Ele vai dizer: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Mas nós suplicamos por algo mais. Muitas vezes não é suficiente para nós ver a glória de Deus derramada na natureza. Nós precisamos entender os acontecimentos, o porquê das coisas. Deus então encarna a sua glória em Cristo Jesus. Lembra daquela ilustração dos peixes? A única maneira de você entender Deus e os propósitos de Deus, não plenamente, mas entender, é através do Cristo. E quando você se entrega totalmente a essa glória encarnada, esse é o remédio. Toda a glória de Deus veio a nós e nos ensinou a viver, nos mostrou a realidade da vida, nos mostrou o caminho para a salvação, nos deu esperança, nos mostrou a vida e disse que essa vida nada se compara com a vindoura.
Então, de fato, o porvir é a nossa esperança. E quando falo em esperança, logo me remeto, por óbvio, a algo futuro. Mas e o agora? O agora é afetado pela experiência da minha esperança. O agora é afetado pela experiência da minha fé na glória de Deus encarnada. Entenda, esperança é poder em ação. Esse poder é alimentado pelo Espírito que em nós habita. Poder presente, é um poder para o agora, com base no porvir. Entenda a preciosidade dessa esperança no porvir. Como, por exemplo, se estamos sofrendo, estaremos confiantes, pois a rocha nos manterá firmes. Se estamos com medo, podemos confiar na soberania de Deus, pois Ele tem total controle. Se estamos ansiosos sobre o amanhã, pelo que iremos comer ou beber, podemos ficar tranquilos, pois o Senhor vai nos socorrer e nos prover. Se estamos enfermos, podemos confiar que Deus pode curar, mesmo que os médicos digam o contrário, pois Deus é soberano e tem total poder e controle. Se estamos prestes a morrer, podemos ficar em paz, pois, como diz Paulo, morrer é lucro, há algo belo e grandioso preparado para nós. Vocês estão vendo como a esperança no porvir é um poder em ação, é um poder que habita em você através do Santo Espírito. Romanos, Paulo vai dizer para terminar, porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos, de sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Isso não é uma psicologia barata, não é uma autoajuda, é uma experiência vivencial com o Espírito Santo através da glória de Deus em Cristo Jesus. É a única verdade em meio a tantas mentiras, é o único caminho em meio a tantas rotas que não tem, ou que não te levam a lugar nenhum. Portanto, tenha cuidado antes de menosprezar a esperança do porvir. Pode ser que quando o seu porvir for bonito, seguro em Cristo Jesus, o seu aqui e o agora seja doce e proveitoso, mesmo diante as lutas. E meus irmãos, o meu desejo de verdade e minha oração é que você de alguma forma possa buscar uma solução, mas uma solução não nos homens ou na ciência, até porque ela já nos mostrou que é falha. Onde é que você está procurando a solução para os problemas da sua vida? Será que é no dinheiro, na carreira, na ciência ou na religião? Você não vai encontrar aí. Você vai encontrar no remédio que Deus nos deu para a humanidade, que é Cristo Jesus. Não está na farmácia, está às vezes no seu próprio quarto aí. Talvez o dobrar de joelhos, derramar a sua vida em contrição diante de Deus, seja o melhor remédio. Não, na verdade, é o melhor remédio. Meu desejo e minha oração é que você possa ouvir a voz de Deus nesta noite, aí onde você está, dizendo: pegue, tome, viva. Pegue esse remédio que eu dei a você, tome esse remédio para que você possa ter vida eterna. O Espírito Santo de Deus sopra, na verdade eu costumo dizer, só para terminar, que o Espírito Santo ele está na nossa vida sempre soprando em nossos ouvidos, sussurrando em nossos ouvidos. E talvez ele esteja, de forma figurativa, dizendo: pegue, tome,
viva esse remédio. E ele está sussurrando, mas está competindo com outras coisas que você dá atenção. Está competindo com os seus prazeres, está competindo com aquilo que você não larga de jeito nenhum. Mas ele está dizendo: pegue, tome, viva. E isso, Jesus, ele bate na porta, ele não arromba. Jesus, ele está clamando e sussurrando no seu ouvido. Mas talvez tem outras pessoas que já estão com o remédio na mão e dizem: olha, mas eu tenho esse remédio aí, mas não está adiantando não. O problema é que você talvez não tenha tomado. Porque para tomar você precisa morrer. Morrer para o mundo, morrer para o pecado. Se você tem esse remédio, tome. Sabe por quê? Porque Deus sussurra, sussurra, sussurra no seu ouvido, até que, se você não ouvir, Ele grita através da dor. Ele grita através de uma pandemia. Grita dizendo: pegue, tome, viva. Por isso eu gostaria de convidar você que quer tomar essa decisão aí onde você está. Quer tomar a decisão de aprender um pouquinho mais sobre Jesus, esse remédio que a humanidade precisa. Eu vou pedir você, nos comentários eu vou pedir o Rodrigo para colocar o link do grupo dos PGMs. O link vai aparecer nos comentários aí, eu não sei qual plataforma, ou seja, pode ser no Instagram, no Facebook, não sei, em todas as plataformas. Por favor, Rodrigo, coloque o link do grupo dos PGMs. Você vai clicar nesse link, você vai ser direcionado ao nosso grupo dos pequenos grupos. E quando você estiver lá, sabe o que você vai escrever? Eu quero. Só isso. Eu quero. Tá bom, não precisa escrever muito. Eu vou entender que você quer um discipulado no livro de João. É por isso, aí está a explicação, porque eu trouxe o preâmbulo do Evangelho de João. Porque eu quero sentar junto com você. Sentar não, talvez à distância. Estou usando a plataforma do Telegram para fazer esses discipulados. Eu gostaria de convidar você para, junto comigo, tentar durante 22 dias, porque o Evangelho de João tem 22 capítulos, são um capítulo por dia. Durante 22 dias, você escolhe o dia, você escolhe o horário. Sim, tem essa possibilidade. E nós estaremos juntos, pensando, orando e meditando no único remédio que o mundo precisa. Esse é o meu convite. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Amém.